Nesse momento, convido o formando Lucas Barros Veros de Souza para proferir o discurso de orador dos formandos e formandas do curso de Bacharel em Teologia e Licenciatura em Ciências das Religiões. Senhoras e senhores, professores, familiares, amigos e colegas formandos, boa noite. Hoje celebramos um daqueles momentos raros em que passado, presente e futuro se encontram no mesmo instante. Olhamos para trás e vemos o caminho percorrido, olhamos ao redor e vemos aqueles que caminharam conosco, e olhamos para frente com a expectativa de, quem sabe, que uma nova etapa começa. Tenho a honra de falar nesta noite como orador de duas turmas, a turma de licenciatura em Ciências das Religiões e a turma de bacharelado em Teologia. Dois cursos diferentes com vocações distintas, mas profundamente unidos por algo em comum: a palavra. Todos nós, de alguma forma, nos dedicamos ao estudo da linguagem religiosa. Alguns de nós irão para salas de aula, outros para comunidades de fé, espaços pastorais, pesquisa ou diálogo interreligioso. Mas todos nós trabalharemos com aquilo que talvez seja uma das maiores forças da experiência humana: o poder da palavra. A palavra constrói mundos. O filósofo Ludwig Wittgenstein dizia que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Em outras palavras, aquilo que conseguimos dizer molda aquilo que conseguimos ver, compreender e viver. Se isso é verdade, então o trabalho que nos espera é profundamente sério. Porque ensinar, pregar, interpretar ou dialogar sobre religião não é apenas transmitir conteúdos. É abrir mundos possíveis para as pessoas. O filósofo Paul Ricoeur dizia que o discurso tem a capacidade de abrir novos horizontes de sentido. Uma palavra pode reorganizar a maneira como alguém enxerga a própria vida. Um discurso pode fazer com que uma pessoa veja esperança onde antes havia apenas desespero. E talvez seja justamente por isso que estudamos tanto. Estudamos textos antigos, tradições religiosas, filosofia, hermenêutica, sociologia, história, teologia. Estudamos conceitos complexos e debates que atravessam séculos. Mas, no fundo, todos esses estudos nos conduzem a uma pergunta muito simples e muito profunda: que tipo de palavra queremos oferecer ao mundo? Uma palavra que divide ou que reconcilia? Uma palavra que oprime ou que liberta? Uma palavra que fecha horizontes ou abre caminhos? O teólogo e educador Rubem Alves, que tanto refletiu sobre a linguagem e a beleza da existência, dizia que a função da palavra não é apenas explicar o mundo, mas torná-lo mais habitável. Talvez seja exatamente isso que desejamos fazer com aquilo que aprendemos aqui. Ao longo destes anos, na Faculdade Unida de Vitória, descobrimos que estudar a religião não é apenas acumular conhecimento, é também aprender a olhar para o ser humano com mais sensibilidade e mais responsabilidade. Nossos professores nos ensinaram conceitos, teorias, metodologias, mas fizeram algo ainda mais importante: nos inspiraram. Ensinaram-nos que o conhecimento não se limita ao campo racional. Há algo no ensino que ultrapassa a transmissão de informações. Há algo que toca a sensibilidade e a esperança. Cada aula, cada debate em sala, cada livro indicado, cada pergunta provocadora foi também um convite para que pensássemos o mundo de forma mais profunda e também mais humana. E por isso, nessa noite, nossa gratidão à Faculdade Unida de Vitória não é apenas pela formação acadêmica que recebemos,
é também pela inspiração que nos foi transmitida. Ao longo desses anos, aprendemos muito sobre o poder da linguagem. Aprendemos que palavras constroem sentidos, orientam caminhos e podem transformar a forma como alguém compreende a própria vida. Mas há algo ainda mais importante quando falamos sobre a palavra. A palavra só tem verdadeira força quando ela encontra coerência na vida de quem a pronuncia. Aquilo que dizemos precisa, de alguma forma, ganhar corpo nas nossas escolhas, nos nossos gestos, na forma como tratamos as pessoas. Isso nos lembra que para nós que trabalharemos com a palavra, seja ensinando, pesquisando, pregando ou dialogando, não basta apenas falar bem. É preciso viver de modo que nossas palavras façam sentido. A coerência entre discurso e vida talvez seja uma das maiores responsabilidades de quem trabalha com a religião. Porque o mundo não escuta apenas aquilo que dizemos, o mundo observa como vivemos. Essa coerência entre palavra e vida encontra sua expressão mais profunda na própria vida de Jesus Cristo. Nos evangelhos vemos alguém cuja palavra não estava separada da vida. Suas palavras curavam, reconciliavam, libertavam e devolviam dignidade às pessoas. Ele não apenas ensinava sobre amor, justiça e misericórdia. Ele os vivia. São essas mesmas palavras que atravessaram séculos e continuam transformando vidas. Nossas palavras também falarão sobre justiça, compaixão, esperança, reconciliação e dignidade humana. Mas essas palavras ganharão verdadeira autoridade quando forem acompanhadas por gestos, atitudes e escolhas que reflitam aquilo que anunciamos. Talvez seja esse um dos maiores desafios da nossa vocação. Ser pessoas que não apenas explicam a esperança, mas que encarnam a esperança. Pessoas que não apenas falam sobre humanidade, mas que praticam humanidade. E se aprendemos algo ao longo dessa caminhada, é que ninguém consegue viver essa vocação sozinho. Nossos esforços, nossas escolhas e nosso caminho foram sendo sustentados por muitas pessoas que estiveram ao nosso lado. Por trás de cada formando existe uma história que não aparece no diploma. Existem renúncias, dias difíceis, noites cansadas, dúvidas silenciosas e, sobretudo, pessoas que sustentaram essa caminhada conosco. Por isso, nossa gratidão mais sincera às nossas famílias. A vocês que estiveram presentes nos dias bons, mas também nos dias difíceis. A vocês que acreditaram quando nem nós tínhamos tanta certeza. A vocês que ouviram nossas preocupações, respeitaram nossas ausências e celebram hoje essa conquista como se fosse também de vocês, porque de fato é. Hoje também lembramos, com carinho e saudade, daqueles que gostariam de estar aqui, mas já não estão entre nós. Familiares, amigos, pessoas que fizeram parte da nossa história e que de alguma forma também nos ajudaram a chegar até aqui. A memória deles permanece viva em nós, e este momento também os honra. Permitam-me de forma pessoal expressar minha gratidão à minha esposa, por caminhar ao meu lado com paciência, apoio e amor, especialmente nos dias em que tudo parecia mais difícil. A minha família, por tudo que representam na minha vida, pelo incentivo, pela base, pela presença constante. Vocês são parte essencial desse momento. Hoje recebemos um diploma, mas mais do que isso, recebemos uma responsabilidade. A responsabilidade de usar bem a palavra. Em um mundo onde discursos muitas vezes geram medo, intolerância e violência, nós fomos formados para cultivar outra possibilidade: o diálogo, a compreensão e a esperança. Que os professores de ciências das religiões aqui formados sejam construtores de pontes em uma sociedade marcada pela diversidade religiosa. Que os teólogos aqui formados saibam anunciar palavras que devolvam dignidade, esperança e humanidade às pessoas. Que nossa linguagem não seja apenas correta do ponto de vista acadêmico, mas também bela, sensível e transformadora. Porque, no fim das contas, aquilo que estudamos durante todos esses anos não trata apenas de conceitos, trata daquilo que move o coração humano: sentido, fé, esperança, justiça, compaixão. Se a linguagem tem poder, então que a nossa palavra seja sempre uma palavra que gera vida. Que nossas palavras ensinem, mas também acolham,
Que nossas palavras expliquem, mas também inspirem. Que nossas palavras comuniquem conhecimento, mas também despertem esperança. Hoje celebramos uma formatura, mas talvez possamos dizer que hoje também começa uma nova missão, a missão de cuidar da palavra e de cuidar da vida que dá sentido a essa palavra. Porque palavras moldam mundos, constroem comunidade e podem transformar vidas. Mas as palavras se tornam verdadeiramente poderosas quando a vida confirma aquilo que a boca anuncia. E que possamos, cada um à sua maneira, usar aquilo que aprendemos para tornar o mundo um pouco mais humano, mais sensível e mais belo. Que Deus nos dê sabedoria para cumprir nossa missão. Muito obrigado e parabéns a todos nós formandos.